A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 3. A lição de número 3, ela vai tratar sobre o perigo do ensino progressista. É uma continuação dos assuntos que já foram abordados na lição de número 1 e lição de número 2. O texto áureo da revista vai falar: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos que vão surgir é derivado das consequências desses últimos dias. Porque aqui Paulo está falando a Timóteo dentro de uma perspectiva teológica ligada ao futuro, mas conectada ao presente, ok? Então eu vou deixar na descrição do link, na descrição desse vídeo, um vídeo que eu fiz mostrando a diferença entre últimos dias e últimos tempos. Então você tem que ver esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante para uma compreensão melhor da realidade agora com o futuro, ou da visão de Paulo do presente concernente ao futuro. Então é uma perspectiva teológica. A verdade prática, os ensinos progressistas, o que eles causam? Qual é o objetivo? Qual é a função dos ensinos progressistas? É desconstruir a fé cristã, isso é fato, só que desconstruir como? De que forma? Qual é o método? É desconstruir por dentro. Então eu causo uma implosão. Causando esse impacto de forma interna, eu consigo afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, ok? E vou fazer com que essa implosão não mate essas pessoas. Essa implosão, ela vai causar impactos que vão transformar a mente e o comportamento dessas pessoas que estão dentro da igreja. E eu transformando a mente e o comportamento dessas pessoas, eu faço o quê? Eu torno elas apenas militantes de causas sociais. Por isso que nós falamos na lição passada, nas duas últimas, sobre a questão da militância política causada pela teologia da libertação, pelo liberalismo teológico e pela teologia do pecado social, tá bom? Então vamos lá. Então você entendendo tudo isso, você compreendendo tudo isso e assistindo o vídeo sobre últimos dias e últimos tempos que eu vou deixar aqui, você vai ter uma ideia bem interessante sobre essas questões que estão acontecendo hoje. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Capítulo 3, do 1 ao 9. Sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias, então é um prenúncio dos últimos tempos, ok? Entendeu isso? Do versículo 2 ao 5, nós temos 18 características de pessoas maldosas, por isso que se fala prenúncio dos últimos tempos, tá bom? Porque nós estamos falando dos últimos dias da época de Paulo. É uma perspectiva teológica. Do versículo 6 ao versículo 7, eu tenho a menção aqui dos falsos obreiros com falsas intenções. Do versículo 8 ao versículo 9, eu tenho o resultado, eu tenho, na verdade, o alerta sobre essa questão, usando aqui o exemplo de James e Jambres, tá bom? O plano de aula deixou algo muito bem claro, os objetivos, né? Que essa ideia do progressismo dentro da igreja, dessa militância que é causada, você vai ver que faz parte do arcabouço progressista o liberalismo teológico, o teísmo aberto e a teologia da libertação. E a ideia é desconstruir a moral, porque a nossa moral, eu falei isso na outra aula, ela está baseada na ética cristã. Quando você destrói os valores cristãos, você automaticamente destrói toda essa ética moral. Os valores cristãos estão baseados na crítica da ética cristã. A ética cristã analisa os valores que nós temos,
a nossa moral como seres humanos, e a ética cristã, baseada na Bíblia, diz: isso é neutro, isso é nocivo, isso é permitido. Então, a nossa vida está pautada na ética cristã. É ela que analisa e faz a crítica da nossa moral, ok? Por exemplo, na época do Império Romano, era muito comum, normal, que um homem naquela época tivesse um garoto como objeto sexual. A sociedade dizia que aquilo ali era normal, mas a ética cristã daquela época dizia que aquilo ali era errado e pecaminoso, porque contraria a lei da ordem de Deus. Então você vê que a ética cristã, ela norteia a nossa fé e a nossa conduta. Por isso que a nossa vida não pode estar baseada em militância política, não pode também estar baseado também em teologias liberais, como nós estamos vendo aí. Não confunda militância política com críticas construtivas à política ou participação na política. Não confunda isso, que não tem nada a ver, ok? Então vamos lá, entendendo tudo isso, nós vamos ver aqui na introdução que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia, mostrando e afirmando que ela contém erros, que Deus não é soberano, que o sobrenatural é um mito e que as doutrinas são indiferentes, ou seja, são indiferentes esses conceitos à doutrina bíblica do pecado. Nós falamos sobre isso também na outra aula, e relativizam os valores morais. Relativiza os valores morais. Por quê? A nossa moral está baseada na ética cristã. É uma matéria de teologia, para os irmãos entenderem. E tentam ressignificar a fé. Então, dentro desses valores morais, dentro dessa ressignificância da fé cristã, é que os ensinos progressistas entram com tudo, tá bom? Então, nós falamos da teologia da libertação, falamos da teologia liberal, falamos da teologia do pecado social e da teologia queer, né, que é uma teologia hoje nova, que primeiramente começou com uma teologia gay, depois foi uma teologia lésbica e juntaram tudo isso e formaram uma teologia queer. Pois vale a pena você dar uma pesquisada aí, tá? Então vamos lá. O tópico de número 1 vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. O subtópico vai dizer a deterioração moral, ok? Então vamos lá. A expressão últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo. Foi o que nós já falamos aqui. Então é o que? São características, tá bom? Que são anteriores à volta de Cristo. Então como é que eu vou identificar se nós estamos nos últimos tempos? Justamente pelas características que são colocadas pelo apóstolo Paulo desses últimos dias, ok? Então, é um início do final dos tempos, é um indício que mostra como é que eu vou saber lá na frente se eu estou vivendo os últimos tempos, através das características que foram mencionadas na Bíblia. Nós temos um norte, e é esse norte que vai nos mostrar, olha, a partir desse momento, nós temos uma mudança muito grande e a tendência é sempre piorar. E nós estamos vendo hoje que as características encontradas na época de Paulo eram o prenúncio do final dos tempos, ok? Então, 2 Timóteo 3:1, o apóstolo faz um alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Então é um indício, olha para você ver que interessante. Haverá tempos difíceis. E essa impiedade, né, o comportamento humano que está associado a essa destruição moral, nós estamos vendo de maneira acentuada hoje em dia, porque nós vemos lá 18 características maldosas.
O versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo vai deixar muito bem clara essa posição. Olha, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então você conhece muito bem um partido aí que usa a Bíblia como base para o seu arcabouço político, mas no final nega-se o verdadeiro poder dela, porque eles entendem que a transformação vem pela economia, vem pela política e vem pela ação social. Na verdade, eles negam tudo isso, mas pegam a Bíblia como base para suas ações políticas. Então é bom analisar tudo isso que está acontecendo hoje. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias, tá bom? Então, aqui eu poderia trocar a palavra como últimos tempos, que seria melhor. Últimos dias está falando do período do apóstolo, tá bom? Então é uma perspectiva teológica, como nós já falamos aqui, e ela mostra características de homens que vão surgir. Entendendo isso, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa o quê? Representa um ataque à ortodoxia bíblica e também à ortodoxia apostólica, ok? Ela seduz os homens, né? Suas teses muito revolucionárias, brilhantes, que vão acabar com a fome, que vão acabar com isso, que vão acabar com aquilo, mas no final são teses mentirosas, preguiçosas e de muito pouco efeito. Se existe essa palavra muito pouco, né? Muito pouco efeito. Então reduz o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. O fundamento da fé cristã é questionado, a autoridade bíblica é rejeitada, as verdades negligenciadas e o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. E aqui nós vamos ver, 2 Timóteo 3 e 4, eu só tirei aqui um trecho do versículo, né? Que diz assim, ó, eles são incapazes de se controlar, são violentos, são atrevidos e são duros. Então, quando você pega só esses pedaços aqui, só essa parte dessas 18 características, você vai ver que tem homens, tem grupos sociais, tem pessoas que se fingem de bonzinhos, que se fingem de defensores da vida, mas no final são violentos, são maus, são cruéis, não acreditem nele. Você tem que se precaver dessas pessoas. Eu acho que é interessante quando nós falamos sobre isso, porque um dos dons do Espírito é o discernimento de Espírito, um dos dons, né? Discernimento de Espírito, saber discernir entre o bem e o mal, a pessoa ruim, a pessoa mal. O diabo, ele fica escondido. Então é importante que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, que as pessoas busquem mais o quê? Busquem o dom de discernimento de espírito. Isso já foi falado em outras aulas passadas. O próprio autor de uma revista, que eu não vou me lembrar agora, ele deixou bem claro que hoje o dom mais necessário seria o discernimento de espírito, tá bom? Vamos lá, entendendo tudo isso, nós vamos ver a corrupção da fé, subtópico de número 3. O caráter humano maculado e a erosão, né, da ortodoxia promovido pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Então esse ensino secular também ele é muito perigoso, porque no ensino secular, que é a base da estrutura da sociedade, eles atuam de maneira muito criteriosa. No ensino secular, a escola dominical nós temos 60 horas, então é uma luta de 60 contra 800 da rede pública. Então você vê
que há um perigo muito grande e uma tensão muito grande da igreja. Esse ensino da escola secular é muito perigoso para nós cristãos. E nós temos a implosão, que é aquele ensino que é trazido para dentro das nossas igrejas, geralmente gerados por conteúdos da internet, da TV, que distorcem a verdade bíblica, e isso vem como rodo para dentro das igrejas e trazem confusão de fé para os nossos membros, ok? Então nós temos que tomar muito cuidado. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Aí eu lembrei, né, de Apocalipse capítulo 17, que nós vimos lá sobre a grande meretriz, e a visão dela é muito similar àquilo que nós vemos hoje, né? Porque ela é uma prostituta, só que prostituta é caracterizada pelo seu ato. Antes dela ser prostituta, ela te seduz. E ela te seduz, como o texto mesmo diz, carregada com roupas de púrpura, escarlata, com adornos de ouro, de pérolas, de pedras preciosas e um cálice muito lindo e brilhante de ouro. Então, esses ensinos progressistas, essas ideias de desconstrução da sociedade dentro da revolução sexual e social, vêm como uma grande meretriz adornada, vestida e com um belo cálice de ouro que atrai as multidões e as massas e levam essas pessoas ao fundo do poço. Estão trocando a noiva imaculada, a noiva pura, pelo prazer e pelos ensinos dessa grande meretriz, né? Então eles são seduzidos. 2 Timóteo 3:5, eu peguei a última parte do versículo que diz assim, ó, fique longe dessa gente. Fique longe dessa gente, ok? Entendeu o recado? Passe isso para os seus alunos. Não adianta ficar em discussão de palavras, como já foi colocado lá na frente, porque isso só vai causar problemas. Então, o que nós temos que fazer? É nos estruturar. Quando a igreja estiver estruturada no ensino, como nós já aprendemos na outra aula, aí sim você pode partir para um debate. Então, para nós nos defendermos hoje, precisamos nos capacitar. Tá? Pula, pula, não adianta. Pula, pula, língua estranha, não adianta. Hoje nós precisamos de ter pessoas capacitadas, pessoas orientadas, que possam estar na linha de frente da política, do conselho tutelar, né? Em muitas cidades vão ter aí as eleições do conselho tutelar. Conselho tutelar nas universidades, nas faculdades, enfim, eu preciso de ter pessoas estruturadas, pessoas que tenham conhecimento. Isso é uma parte da nossa capacitação, além da nossa espiritualidade. Não me entenda mal, ok? Não é a razão que vai vencer o mal, mas a razão, o conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu vou transmitir a verdade? Como é que eu vou defender a verdade? E como é que ela vai libertar se eu não tenho o conhecimento necessário? Ok? Eu tenho que passar esse conhecimento para que o Espírito Santo atue, trazendo o homem ao arrependimento, né? Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? Não dá mais para viver como nós estamos vivendo hoje. Uma igreja fraca, teologicamente, a Assembleia de Deus está perdendo muito e as demais igrejas que estão vindo aí estão perdendo mais ainda. Estão prendendo seus membros à base de calmante e remédios que causam êxtase através das suas músicas, através da luz, através de uma teologia que vem trazendo um conteúdo mais agradável às pessoas, e estamos perdendo força, resistência. Nós somos mais de 50 milhões, e esses 50 milhões devem representar o reino de Deus na terra, e o reino representa ideais, representa valores, e isso não pode ser perdido.
Estamos perdendo para uma minoria. A minoria, num ambiente democrático, no Estado democrático de direito, o que manda é a maioria. Hoje nós estamos vivendo o averso. A minoria ganha voz e a maioria fica quieto. Então nós estamos vivendo esse tempo. Goste você não ou sim. Outra coisa interessante, antes de nós entrarmos no tópico 2, é que o pentecostalismo ele é um movimento. Ele é um movimento do quê? O que o pentecostalismo representa para você? Antes era para ser um movimento dentro das igrejas tradicionais, mas se institucionalizou e virou o quê? Uma igreja. E esse movimento pentecostal, ele é um movimento de espiritualidade. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo e os dons preparam o fiel para o serviço. Quando nós vemos o movimento do pentecostalismo, ele também é um movimento de protesto. Por quê? Porque ele unge o fiel na luta contra o pecado, ok? E não é só dentro da igreja, é fora da igreja também. Ele é um movimento radical. Por que é um movimento radical? Ele aparece como resposta aos dilemas da sociedade. Então não é o político, não é o partido, é o movimento dentro dessa igreja chamado movimento pentecostal que vai trazer essa resposta. Não é os ideais da sociedade que vão trazer a solução. Não. Nós, como cristãos, temos que trazer essa solução. E também o protestantismo, né, o pentecostalismo, é um movimento popular, porque ele atrai e capacita essas multidões, tá bom? Então ele é um movimento de espiritualidade, protesto, é um movimento radical e também popular. Entendendo tudo isso, vamos para as teorias progressistas. Tópico 2, subtópico de número 1, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é um desdobramento do liberalismo teológico, tá? Esse liberalismo teológico que vai ter as suas vertentes, né? Que é a teologia do pecado social, que já estudamos, que é o ajornamento, tá bom? Que vem lá do Vaticano, as reuniões do Vaticano II, e a teologia da libertação, que vai surgir justamente por causa desse ajornamento da Igreja Católica, e daí vai surgir uma teologia da libertação ligada à América do Sul, América Central também, ok? Então vamos lá, esse liberalismo teológico é o repúdio, né, à inspiração, inerrância da Bíblia, e nós vamos ver também que a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem como centro. Na verdade, quando a gente fala sobre o progressismo, repousa sobre o antropocentrismo, nós estamos falando de umas raízes da Renascença. A Renascença é ali século XIV e século XVI. Então nós tínhamos renascentistas cristãos e renascentistas ateus. Com o movimento renascentista, século XIV a XVI, eu tenho a ruptura com o teocentrismo, que era, até então, as respostas e soluções para todas as incógnitas e relações interpessoais. Então nós vamos ver que uma teologia patrística, ela durou do século II ao século VII. Do século VIII ao XIV eu tenho uma teologia medieval, tá bom? E do século XIV ao XVI o renascentismo. É somente a partir daí do renascentismo que vai surgir o período iluminista. Essa teologia da libertação e as suas demais variantes, teologia do pecado social, teologia da libertação, teologia da missão integral, são raízes que remontam o iluminismo. Por quê? Porque o iluminismo falava que uma sociedade ela poderia ser somente plena quando nós deixássemos de usar a fé bíblica, a revelação especial, e trocasse ela pela razão. Então, quando você olha para o liberalismo teológico,
ou a teologia da libertação, você tem justamente isso, usar a razão, entender essa questão social para ressignificar a Bíblia e trazer uma resposta através da razão, através da cultura, através dos fatores sociais. Então você vai ver o liberalismo teológico surgindo no século XVII, e esse liberalismo teológico ele tem influência do iluminismo. Tá bom? Entendeu aí? Então, assim, é interessante quando nós entendemos isso, porque nos dá uma ideia da diferença. Nós usamos a fé bíblica, a razão, ela nos ajuda a compreender a nossa fé. Creio para compreender e compreendo para crer. Agostinho falou isso. Então você vai ver que a nossa razão ela é importante, ela é o nosso lado racional. Só que a nossa fé, ela é além da nossa razão. Muita coisa nós não conseguimos compreender, mas a fé nos ajuda a caminhar. Então você vai ver essa questão aqui dentro da desconstrução da Bíblia. O teísmo aberto vai falar sobre essa ideia que não é uma teologia, tá bom? Na verdade, quando nós olhamos para o teísmo aberto, nós não estamos falando de uma religião, mas é apenas um conceito, é o teísmo aberto, que coloca algumas questões, a questão da presciência, da onipresença e da onipotência. Para o teísmo aberto, isso não existe. Deus não conhece o futuro, não exerce o controle absoluto, nem sobre a vida humana. Deus é limitado, ou seja, eu não falo que ele não existe, mas eu limito esse Deus por causa das causas humanas que acontecem. Então, como é que Deus existe sendo que o mal acontece? Então, o teísmo aberto ele vai tratar muito essa questão, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo, que é o pecado que o homem comete, ok? Então, vamos lá. Esse teísmo aberto também é conhecido como teologia da abertura ou abertura de Deus. Teologia da demitologização. Aqui nós vamos falar sobre Rudolf Bultmann, tá bom? Que vai usar esse termo para mostrar que para esse teólogo alemão havia muitos mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Céu e inferno, tentação, demônios, possessão demoníacas. Então tudo isso não passava de mitologias. Então aí qual que é a ideia? Nós estamos falando aqui de 1958. Uma sociedade avançada, como é que uma sociedade avançada na ciência pode aceitar esses conceitos mitológicos, ok? Então, para ele, assim, a tarefa da teologia é contextualizar os textos para aproximar sua visão da cosmovisão moderna. É aquilo que nós chamamos de ressignificação da teologia. É uma tentativa hermenêutica de analisar o significado real da linguagem mitológica usada na Bíblia. Ou seja, Jesus ressuscitou dos mortos. Então, para essa ideia da demitologização, eu tenho um conceito de que isso não aconteceu, mas teve um significado X para aquela época e para nós. Então você tira esse conceito real e coloca ele como mito, ok? Não somente esse, mas também a questão dos dons, a questão da criação do mundo, Gênesis 1, Gênesis 2, enfim, você vem trazendo uma ressignificação. E hoje a teologia da libertação usa muito essa questão. Aí por isso que você vê eles usando a Bíblia, mas tendo um olhar diferente do nosso, tá? Porque aconteceu isso na Bíblia? Não, isso não aconteceu. Isso era para dar determinado significado ou expressões, principalmente quando eles pegam o livro de Apocalipse. Aí você vê que o negócio fica complicado. Por que eu posso falar isso com tanta propriedade? Eu fiz a minha faculdade teológica, eu estudei 4 anos na Metodista.
na UMESP de São Paulo. E o que acontece? Eu não sou liberal, eu não me considero, eu sou um teólogo, eu me considero teólogo porque eu tenho a minha formação, eu tenho o meu diploma, eu tenho o meu conhecimento na área de teologia e eu fiz justamente a minha teologia numa faculdade liberal, né? Teologia liberal. Só que eu, como um bom cristão pentecostal, eu sabia muito bem separar essa visão liberal da visão conservadora, dessa visão pentecostal. Então, eu entendo e compreendo muito bem isso e sei o perigo que essas teologias causam no contexto social em que nós vivemos e também no contexto religioso, tá bom? Então eu lembro muito bem desses autores, Rudolf Bultmann, Karl Barth, Schleiermacher. Então tem vários homens aí que fizeram parte dessa teologia liberal, liberalismo teológico. E por incrível que pareça, a maioria deles são da Alemanha. A mesma Alemanha de Martinho Lutero, a mesma Alemanha que fundou, né, os conceitos que nós conhecemos hoje, é a mesma Alemanha que séculos mais tarde trouxeram uma teologia mais liberal, usando como base a razão. Qual que é a diferença então, irmão Adriano? Você vê que a partir do século XVI, as teologias vão usar mais a razão, tá bom? Antes do século XVI se usava muita filosofia, né? Filosofia patrística, período medieval. Então você vê que a teologia era baseada na filosofia, não na razão. Vai se passar o tempo, eles vão começar a usar a razão, mas com muito critério. A razão nunca sobrepunha a teologia, tá? Era como se fosse um amparo para a teologia, né? Mas aqui a razão ela é colocada sistematicamente como regra para interpretar a Bíblia. Então a revelação especial é esquecida e colocada de lado. Tópico 3, refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica. Então essa inspiração divina, que são através das ideias e palavras, que no caso são verbal e plenária, elas são colocadas em xeque, né? Mas por isso que a demitologização ela trabalha muito isso, né? Que os autores eram seres humanos e eles erravam, então por isso muita coisa que está na Bíblia está errado, né? Está fora de contexto e tudo mais. Para nós pentecostais, nós acreditamos que a inspiração verbal é que Deus respeitou a personalidade, Deus respeitou esse comportamento, mas a inspiração verbal, que é através de cada palavra, e a inspiração plenária, que é toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E com isso nós acreditamos que ela é inerrante e infalível por causa dessas inspirações que nós estudamos. E para validar esse princípio da sola escritura, né, que é um conceito do período protestante, nós vamos ver Martinho Lutero falando sobre isso. Somente a fé, não é a razão, somente a escritura, não é a ideologia, somente Cristo, somente a graça, somente a glória, somente Deus. Então aqui nós temos os 6 pontos da sola de Martinho Lutero. Então isso ajuda demais nós entendermos melhor o que nós acreditamos e no que nós confiamos. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que realmente reafirmar essa autoridade bíblica que, com o período pós-moderno, muita coisa começa a ser criticada e analisada de forma racional. Tá? A globalização que nós estamos vivendo, que é esse período pós-moderno, ou como Bauman fala, a modernidade líquida e sólida, a sólida vai se perdendo, ela se perdeu a partir, foi até os anos de 1950 e depois se perdeu.
dando lugar à modernidade líquida, uma modernidade passageira, efêmera. Então nós vamos ver que esses conceitos bíblicos estão sendo questionados. E nós, como teólogos, como professores da escola dominical, pastores, obreiros, temos que a cada dia reafirmar a nossa fé e a nossa crença. Por isso que o estudo teológico ele é importante. Por isso que o embate da vida é importante. Por isso que a escola dominical da vida ela é importante, porque ela ajuda a entender a nossa fé e fazer com que a gente confie, acredite e deposite toda a nossa esperança, ok? Ensinando as doutrinas bíblicas. Aqui o autor vai falar que a incumbência é tanto de formação quanto de transformação. Por isso que eu falei a questão da razão nesse contexto bíblico, né? Lá atrás no vídeo agora eu falei. A formação está naquele âmbito racional da nossa fé, a nossa formação. Mas muitas das vezes ela não é capaz de transformar a nossa vida. Tá? Eu preciso daquele processo todo de justificação, santificação, para que haja uma transformação. Mas a palavra, compreender a palavra, ela é muito importante. Dentro dessa ideia, 2 Timóteo 4:2, pregue a mensagem e insista em anunciá-la a tempo certo ou não. É a minha tradução, né? Seja no tempo certo ou não. Então não existe um tempo para pregar o evangelho. O tempo agora que nós estamos vivendo não é o tempo de ficar enclausulado. É o tempo de ir à luta, porque nós somos um movimento de protesto. As igrejas que se acovardam, elas não estão cumprindo o evangelho, que é sair e anunciar, bater de frente, né? Colocar pessoas, trabalhar para que essas pessoas trabalhem em pontos estratégicos da sociedade. E isso é papel da igreja. Nós vivemos muito um fatalismo. Ah, Jesus vai voltar, então isso daqui vai tudo queimar no fogo. Não é bem assim. Não é assim que Cristo trabalha. Cristo nos colocou aqui para ser sal e luz da terra. E hoje não adianta ficar um pula-pula dentro da igreja. Hoje precisamos sair dela. Precisamos ir no mundo, transformar, tá? Aqui que a Bíblia fala para a gente transformar o mundo através da renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí você quer ficar enclausulado dentro de casa? Você não quer usar uma internet para falar, para expor, para criar um canal, para fazer isso, para fazer aquilo? Então, peraí, é as ferramentas que Deus está disponibilizando através dos homens para propagar o evangelho. Você não quer ser político da sociedade para transformar, para debater com aqueles corruptos que tem na sociedade? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ir na igreja para o culto? É importante? É. Mas e depois do culto? Você vai para casa e jantar e fingir que nada está acontecendo? Nada está acontecendo na escola, nada está acontecendo na faculdade, nada está acontecendo na sociedade, nada está acontecendo na política. O que nós estamos fazendo para mudar? Então, enfatizando a santificação, essa santificação ela é importante, porque ela vem logo após a regeneração, que é seguido da adoção, a partir do momento em que nos tornamos filhos de Deus, por causa da regeneração, porque como a nossa imagem ela foi desfigurada, ok? Esse novo homem, esse novo ser, essa imagem é novamente refeita e nós voltamos a ter o brilho e as obras e as ações de Deus. E daí eu venho com a santificação, tá bom? A santificação, ela é posicional, nos tornando santo. Ela é progressiva, porque ela vai até o final da vida. E ela é final. Então são 3 estágios: posicional, progressiva e final. Porque o final nós temos aí a glorificação, tá? Então, dentro dessa santificação nós temos a perseverança e por último a glorificação, que é o estado
total, o estado espiritual de cada ser humano. Então, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado, não é das pessoas, não é da sociedade, não é da política, não é da família, não, é separada do pecado. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Eu até anotei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para passar para vocês a sequência. Aqui, ó. Dentro do nosso arminianismo, nós temos uma sequência bem interessante. Predestinação. Essa predestinação não é calvinista, tá bom? Porque essa daqui é uma eleição condicional. Depois vem a expiação universal, depois a graça preveniente, depois a fé e arrependimento. Depois da fé e arrependimento, eu tenho a justificação, a regeneração aliado à adoção, são subsequentes, a santificação, que é posicional, progressiva e final, eu tenho a perseverança, que é condicional, e eu tenho a glorificação. Esse é a Word Salutes, né? Arminiana, que nós usamos muito na nossa teologia pentecostal. Então, aqui, na conclusão, o autor vai dizer assim, ó, contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. E assim nós terminamos a nossa aula. Gostei muito de estar mais uma semana com vocês. Deixe seu like, deixe também o seu comentário, é muito importante, e que nós possamos nos encontrar aí novamente na próxima aula em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Amém?